Só me põe adiante para relatar para os irmãos uma parte da minha história. Nasci numa família onde minha mãe me ensinou a palavra de Deus da forma que ela aprendeu também. E eu tinha na minha mãe o exemplo de uma mulher de Deus. Porque a minha mãe, ela tinha um comportamento exemplar. Ela nunca usou nada de vaidade. Ela nunca tinha uma palavra bruta na boca. Minha mãe, quando ficava brava, ela falava mais devagar e mais macio ainda. Sempre nos ensinou que Deus era realmente o objetivo da nossa existência. E como ela tinha uma conduta muito boa, eu achava que não poderia ter uma igreja melhor do que a da minha mãe, porque ela tinha um comportamento muito bom, muito bom. É a minha mãe, todo mundo gosta da mãe, mas eu falo sem nenhum tipo de deformação da realidade. Ela era uma mulher admirável, no jeito dela ser. E eu, irmãos, quando eu era criança, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não entendia bem. Eu falava com a mamãe: mamãe, eu tenho comigo uma coisa que meus irmãos não têm. Porque eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu não descubro o que é, mãe. Dentro de mim há um chamado para alguma coisa, mas eu não sei o que é isso, hein? Ela fala: meu filho, como eu vou saber também? Eu não sei. E aquilo me atormentava, eu sentia um vazio. Eu queria alguma coisa, eu não sabia o que era. Minha alma tinha saudade de Deus, eu não sabia o que era aquilo ali. E o tempo foi passando, e eu comecei a ler a Bíblia. E concomitantemente, alguns amigos meus também começaram a ler a Bíblia. E nós nos encontrávamos, e eu falei com eles: eu estou lendo a Bíblia. E eles disseram a mim: e nós também estamos lendo a Bíblia. É bonito, não é? O comportamento de Jesus Cristo é maravilhoso demais. Que homem maravilhoso. Que coisas bonitas tem na Escritura. É uma pena que isso não exista mais hoje, mas o comportamento de Jesus Cristo mexia muito comigo. O livro de Salmos também eu achava muito bonito, aquela poesia espiritual. Eu chegava a escrever, eu pegava um papel e ficava escrevendo o livro de Salmos. Eu falei: como pode uma coisa tão linda assim? Que coisa maravilhosa. Só que, irmãos, embora que minha mãe fosse uma mulher especial, zelosa, a doutrina da igreja onde ela estava não era capaz de modelar Cristo no coração de ninguém, não modelou no meu também não. E o fato é que, encontrando com esses amigos, nós encontrávamos algumas coisas na Escritura que perturbavam a gente. Eu falei: escuta, eu li na Bíblia que existem dons. Nós lemos também. E cadê os dons? Eu não sei onde estão, mas na Bíblia fala que existe isso aí. E outras coisas mais. O Espírito de Deus se expressando, que olha que coisa bonita isso aí. E eu comecei a falar com mamãe: mamãe, eu acho que essa igreja nossa não está certa não. Ela falou: meu filho, essa igreja nossa tem os homens mais sábios do mundo aqui. Esses homens têm uma formação invejável. São homens muito estudados. Eles sabem tudo. Eu falei: tá bom, mamãe. Eles sabem tudo, mas nossa igreja não é o que eu vejo na Bíblia. Não é. Não, filho, você está fazendo confusão. Você não conhece. Eu falei: tá bom. E o tempo passou. Meus amigos encontravam com eles ainda. E eu perguntava: vocês estão lendo a Bíblia ainda? Eu falei: nós estamos lendo ainda, lendo a Bíblia. Só tem um jeito para nós. Nós montar uma igreja para nós. Porque as igrejas que estão aí não tem o que está na Bíblia, não. Irmãos, eu continuei lendo a Bíblia, eles também. E eu falei com minha mãe: olha, eu vou largar essa igreja nossa aí, não vou ficar nela mais não. Eu falei: meu filho, se você largar essa igreja, você vai direto para o inferno. Porque a nossa igreja é a igreja certa. É a igreja milenar. Você não pode largar essa igreja. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou pôr você para conversar com um homem que conhece Deus como ninguém. É o homem mais sábio que nós conhecemos. Ele vai conversar com você. Falei: pode marcar reunião com ele. Eu fui até a casa dele, uma casa de 3 andares. No andar de baixo, subterrâneo, ele tinha uma adega.
e uma biblioteca. Cheguei até ele. Eu já conhecia ele, também me conhecia, porque ele foi professor meu, me deu aula de sociologia. Eu desci até lá e ele falou: Luiz, vamos tomar um vinho? Eu falei: hoje eu não quero vinho, não. Hoje eu quero só respostas. Eu falei: pois não. Tinha uma mesa, ele se assentou do lado de cada mesa e me pôs do lado de lá. E falou comigo: então, pode fazer suas perguntas, Luiz. Eu falei: bom, a minha primeira pergunta é a seguinte: eu li na Bíblia que o Espírito de Deus fala no homem. Eu nunca vi isso aí acontecer. E a minha primeira pergunta é essa: por que você estuda sem parar, ao invés de pedir que o Espírito de Deus fale na sua boca? Eu falei: meu filho, um homem sem estudo, ele não tem valor nenhum. Eu falei: tá bom. Minha segunda pergunta é a seguinte: eu li na Bíblia que existem dons. Eu nunca vi um dom, mas a Bíblia fala que tem. Por que você não tem dom, nem eu, nem ninguém aqui tem dom? Eu falei: meu filho, quando Jesus Cristo levou os apóstolos, levou os dons também, não tem mais dons. Eu falei: eu vejo um Deus na Bíblia e outro na sua boca. Eu desisto, eu pensei comigo: eu desisto, eu estou procurando uma ilusão. Mas eu procurei outro representante ainda, que havia feito uma pós-graduação aqui em Roma. Eu procurei ele, fui até ele na universidade, já conhecia, ele também tinha sido professor meu. Sentei-me com ele na cadeira, perguntei para ele, eu falei com ele: por favor, eu quero conhecer Deus, me apresenta a Deus, eu quero chegar perto de Deus. Irmãos, os ensinamentos que ele me deu me esvaziaram as esperanças toda. Eu estou perdido. Esse homem que sabe tanto. Eu desisti. Eu fui numa certa igreja evangélica, falaram meu nome lá na frente, fui muito bem tratado. Eu também não é isso que eu estou procurando, não. Eu desisti. Eu não vou mais procurar nas igrejas. O que eu encontrei na Bíblia, nas igrejas não tem. Eu desisto. E meu pai era um homem muito bom, mas ele não era religioso como minha mãe, não. Ele era meio largado com as coisas de Deus. Ele brincava comigo: meu filho, sua mãe fala que Deus fez o mundo, que Deus existe, ela fala a verdade. Deus existe mesmo. E ele que fez o mundo mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa: ele fez o mundo e foi embora e nunca mais voltou aqui. Isso aqui está uma coisa ruim toda a vida. E eu ficava pensando que talvez a explicação para tudo isso aqui não esteja aqui mesmo, não. Estou procurando um lugar errado. Esses religiosos, eles só conhecem religião, Deus eles não conhecem. Eu vou procurar Deus, talvez em outras civilizações. Eu imaginava que talvez seres de outros planetas, civilização alienígenas, tivessem uma condição de conhecimento mais avançado e tivessem eles, então, uma resposta para tudo. Eu me dediquei, então, ao estudo, me filiei a uma certa ordem, e daí para frente eu comecei uma busca interminável. Me filiei a uma ordem de pesquisa metafísica, e eu experimentei coisas que são coisas que existem, são terríveis demais, mas eu achava que era poder mental. Nunca imaginei que fosse coisa do inimigo. Porque com ele também eu nunca quis nada, até porque eu parei de acreditar nele. Os amigos falavam essas coisas assim: olha, se existe mesmo um demônio, uma assombração, manda ele lá em casa falar comigo, eu quero ver ele. Eu estava louco, não sabia, né? Mas Deus teve dó de mim. Eu só vejo assombração, diabo, essas coisas, em homem medroso. Homem corajoso, eu nunca vi relatar que viu essas coisas aí. E o fato é, irmãos, que eu comecei então a fazer esses estudos. Eu trabalhava, estudava, me formei, tinha uma vida normal. Ninguém sabia da minha procura metafísica secreta, né? Também me filiei ao grupo de ufólogos. E eu vi muita coisa. Eu ia em Belo Horizonte uma ocasião, na Praça 7, uma praça grande, com pessoas desconhecidas. Eu vi esse espírito de adivinhação que Paulo expulsou naquela moça. Eu vi esse espírito ali, só que eu não acreditava que era espírito, não. Ele falava assim com uma pessoa: você está desempregado, tem 3 filhos, sua mulher te largou. Você está com problema de saúde, isso nos seus rins. Você, esse chapéu na sua cabeça nem sequer é seu, você tomou ele emprestado esses dias. E foi assim. E eu falava: é isso aí, não. Esse é o poder da mente, é o segredo e a mente do homem.
Depois eu estudava na universidade e lá tinha um moço. Eu nem lembro se ele estudava lá, aliás. Estudava não. Eu falei assim, você precisa conhecer fulano de tal. Flávio. Ele procura as coisas que você procura também. Eu falei, me apresenta a ele. Eu queria, porque eu tinha visto muitas coisas, mas eu queria ver a telepatia. Alguém que conseguisse ler o pensamento do outro. Eu falei com ele, Flávio, você lê minha mente? Ele ficou me olhando. Eu não consigo ler sua mente. Mas se você externar, seja o que for, eu falo. Tá, muito bem. Se eu escrever num papel meu pensamento, você fala? Eu falei, falo. Então tá bom. Pegou uma caneta, pegou um papel. Ele ficou me olhando. Eu falei, não, senhor. Você não vai olhar o movimento de minha mão. Vira de costas. Ele virou. Eu falei, vai lá para o fundo do corredor da universidade. Ele foi lá para o fundo. E eu escrevi. Eu falei, agora, Flávio, você vai passar a maior vergonha da sua vida, porque também eu sou esperto. Conheço isso aí. Que não tem ninguém para te falar, passar cola, nem se vai ver o movimento da minha mão. Eu escrevi assim, a vida não é somente matéria, mas também espírito. Quando eu fui escrever espírito, eu errei, risquei, escrevi por cima espírito. Peguei o papel e fiz assim. Tinha uma janela de madeira do meu lado, eu coloquei. Falei, aí Flávio, fala o que eu escrevi. Ele abaixou a cabeça, se pôs a mão na cabeça, abaixou. O Luiz escreveu assim, a vida não é somente matéria, mas também espírito. Você errou, mas está escrito espírito por cima. Foi terrível isso aí. Aí eu me entreguei nessa ordem metafísica. Eu não posso contar aqui as experiências que eu tive, nem convém que eu conte. Mas eu vi muita coisa. Eu vi objetos mexer sozinho, a telecinese que eles chamam, sem ninguém pôr a mão. E eu tirei tema porque, às vezes, com um campo magnético, você mexe com metal. Nós tínhamos colocado um objeto inerte ao magnetismo, isopor. Esse moço fechava os olhos e ele saía mexendo com o isopor. Eu falei, aqui não tem campo magnético, esse aqui é o poder da mente. Vi muita coisa, irmãos. Só que eu voltava na Bíblia porque meu vazio não acabava. Eu participei de sessão mediúnica, estudei o livro, estudei o kardexismo. Eu comecei a estudar tudo. Eu falei, o vazio não acaba. Eu falei, mamãe, não sai do meu coração isso. O que será que eu tenho? Por que meus irmãos não são assim? Eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, mas eu não sei o que é. Eu também não sei, filho. E mergulhado nesse mundo metafísico, com experiências em outras áreas, uma ocasião eu escutei pela primeira vez a voz de Deus. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Eu estava dormindo, exercitando essas coisas todas. E eu chegava a falar coisas, acho que Eliette nunca me viu contar isso. Eu tinha uma namorada naquele tempo, eu não gostava dela. Essa namorada era boliviana. Ela tinha chegado da Bolívia. E eu falei para ela, você encontrou com uma pessoa assim, você fez isso, isso. Ela começou a ficar assustada. Estou com medo de você. Estou ficando com muito medo de você. E eu pensava que a minha mente tinha aberto, eu tinha exercitado mesmo o poder da mente. Mas eu falo para vocês que era Satanás que me enganava, eu não sabia. E durante esse tempo aí, a voz de Deus falou comigo assim, tu és zambujeira. Zambujeira. Eu nem conheço essa palavra. Saí pelo lado de fora do quarto, fiquei olhando, falei, como que pode uma voz falar com um ser humano, me acordar, uma voz forte, e não tem ninguém que seja o autor dessa voz? Como que pode isso? Eu não dormi mais, falei, como pode uma voz falar comigo? Eu não estou louco, eu tenho certeza que eu não estou louco, mas como que pode uma voz falar? Eu não vejo ninguém. Outro dia cedo eu falei que minha mãe era solteira, mamãe, você conhece a palavra zambujeiro? Não, meu filho, eu também não. Peguei o dicionário e achei escrito lá, zambujeiro, Oliveira Brava. Falei, boa coisa eu não sou, hein? Oliveira Brava. Depois, quando o senhor me chamou lá na frente, eu abri a Bíblia e caí assim. E você, que no passado era zambujeira, eu te enxertei na verdadeira videira. Agora você não fica soberbo não, senão quebra você também, hein? Você dá fruto agora próprio dessa oliveira que eu te enxertei nela. Eu entendi, a zambujeira eram essas doutrinas caídas, nas quais eu debrucei meu conhecimento, e a videira verdadeira é Cristo, e a seiva dele é o Espírito Santo. Eu continuei minha busca, irmãos.
porque eu também não sabia onde procurar a resposta. Encontrava com esses amigos. Um é o diácono mais antigo de Viçosa, outro, hoje. Outro companheiro meu, o senhor chamou. Aqueles ali o senhor chamou todos. Eu continuei essa busca aí. Depois de uma noite me aconteceu uma coisa muito terrível que me marcou profundamente. Eu estava dormindo. De repente sumiu o teto do meu quarto e eu vi o céu, só que era de noite. Mas quando eu tive a visão, não era noite, era dia. A abóbada celeste estava azul. E no meio do céu se formava uma bola muito azul, de um azul muito intenso. E era um barulho muito forte, as pessoas caíam com essa bola que se abria, como se o céu fosse aberto por dentro, lá de cima. Alguém abrisse, ele começou a abrir. E eu percebi uma coisa terrível. Eu falei, Jesus Cristo vai descer aí. E se ele descer, eu vou direto para o inferno. Isso ninguém falou comigo. Essa consciência plena tomou meu ser. E eu gritei bem alto, meu Deus, é o juízo final. Mas eu não estou preparado. Eu tremia, um pânico tomou minha alma, um medo sem limite, que eu percebi que eu ia ser condenado. Falei, não há justificativa para mim. Eu não tenho justificativa, eu vou ser condenado agora. E eu falava, eu não quero ver Jesus Cristo agora, eu não quero. Eu não posso ver ele agora. A cena parou. E eu estava com meu coração disparado, eu queria sumir dali. Mas uma força muito grande fazia as coisas acontecer e tudo começou outra vez. Tudo igualzinho. E eu ficava com medo. Dessa vez ele vai aparecer. Mas ele não apareceu. E uma terceira vez mais, irmãos, eu fiquei em pânico. Suava muito, muito assustado, o coração disparado. Eu falei, o que eu vou falar com as pessoas? Como que eu vou procurar um lugar que faça o homem preparar para o juízo final? Onde que eu vou procurar isso? Os teólogos que sabem tudo não me falaram nada. Eu estou perdido, eu não sei onde eu vou procurar isso aí. Eu começava a ler a Bíblia outra vez. Até que um dia eu morava em Ouro Preto, trabalhava na universidade lá, depois eu fui convidado para a Universidade de Viçosa, onde eu me aposentei. Mas nessa ocasião eu estava em Ouro Preto. Eu ia aos finais de semana em Viçosa, da onde eu sou, para visitar meus pais. Eu estava lá, um amigo meu falou, rapaz, tem uma igreja aí que tem as coisas que a gente falava. E ele falou assim, até demônio se entrar lá, eles expulsam, viu? Ah, é? Tá bom. Depois o outro falou comigo mais detalhe. Ele me leva lá, deixa eu lá ver. Fui lá, barbudo, eu usava barba. E cheguei lá, era de dia, de óculos escuros, estava sol. E tinha batismo, eu nem sabia o que era batismo. Entrei, subi a rampa. Mas, cara, na verdade não era igreja. Era uma saleta assim. Fui um amigo meu comigo, que havia falado que existia essa gente. Nós entramos. Essa pessoa que estava lá, depois se tornou grande amigo nosso. Orou no meu casamento. Eu já levou, chamava-se Pedro Tondim. Ele estava atendendo um batismo. Eu era praticante de arte marcial e fui professor de karatê. E eu aprendi que o homem não pode chorar. E eu hoje resisto para não chorar. Hoje várias vezes eu quis chorar e segurei. Sou chorão, mas choro escondido. Mas eu choro. Mas naquele tempo eu não chorava não. E eu quando olhei para o meu amigo ele estava chorando. E eu fiquei muito bravo. Falei, que vergonha. Chorando igual uma mulherzinha que perde todo mundo. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei sem lugar. Falei, puxa vida, perde mim ainda, que vexame. Ele começou a chorar. Depois ele falou assim, eu vou batizar. Pá, bom, agora é só o que faltava. Você está chorando e vai batizar. Ainda eu pensando comigo, você nem conhece essa doutrina, que gente é essa? Que povo é esse? Não é assim, a gente não batiza assim não. Você vai batizar na doutrina que você não conhece. Eu pensando, eu fiz assim nele para segurar. Eu falei, rapaz, você tem que aprender que não é assim. Quando eu ia segurar ele, me caiu um temor do céu. Não foi Deus que fez isso aí, porque eu não tinha esse temor. Me veio esse pensamento. Deus forjou esse pensamento em mim. Se essa obra for de Deus, eu não ponho minha mão. Mas se for, eu tiro o meu amigo, dizendo que ele é bobinho demais. Ele batizou mesmo. Eu estava com ele por aqui na garganta, quando chegou lá fora, eu contei a prosa que eu queria para ele. Chorando e na batida, eu falei com ele que eu quis. Falei, calma, calma. Está tudo muito bem. Agora só tem uma coisa. Quando eu subi essas escadas, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu cansei das bandejas que o mundo oferece, eu cansei.
como eu desejava ter a bandeja de Deus perante mim para eu comer uma comida celestial. E esse homem parou, olhou para nós. Você viu? Eu falei, vi. Deus falou, você entrou aqui e falou que você cansou da bandeja do mundo, não foi? Pois eu te mostro a minha bandeja, a minha palavra. Aqui é meu Espírito que fala com você e eu não quero nada seu, eu só quero seu coração. Eu chorei. Deus falou tudo que estava no meu coração, que eu conversei, que ele não falou tudo. Você tem que confessar porque ele falou que você ouviu também. E tudo bem, eu ouvi. Mas eu acreditar que era Deus, infelizmente, eu não acreditava. Falei, tá bom, deixa para lá então, não vamos discutir não. Falei, deixa ele aí, vai ficar nessa igreja então, pronto. Fui embora. Um dia eu voltei lá em Viçosa e encontrei com ele, eu sempre encontrava com ele. E aí, já está naquela igreja, hein? Falei, estou, e nunca mais vou sair de lá. Falei, o que te dá essa segurança de achar que você nunca mais vai sair de lá? Da onde você tirou essa certeza aí? Você sabe de onde eu tirei? Eu falei, não, eu estou interessado em saber. Eu estava ajoelhado no último banco, com as mãos assim, nas costas assim. E um dedo tocou a palma da minha mão. Eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Eu achei estranho. Como pode? E na hora da palavra, aquele homem que fala lá, ele não sabia falar ancião, aquele homem que fala lá falou assim, você, aonde você estiver, você vai ter que confessar que meu dedo te tocou dentro dessa igreja. Eu falei, foi exatamente assim que aconteceu, ou você está enfeitando? Eu falei, não, foi exatamente assim. Foi do jeito que você relatou, aconteceu. Eu falei, do jeito que eu relatei, aconteceu. Eu sou testemunho que esse dedo me tocou também as costas na costela numa ocasião. Eu falei, então, se eu vou lá então com você mais uma vez. Eu entrei. Esses dias até conheci o filho caçula dela, porque eu conheci como criança. Agora é um homem de 2 metros de altura. Não o reconheceria mais. Tive com ele agora no Água Rasa. Filho dessa irmã. Levantou uma irmã, pobrezinha. Hoje Deus abençoou a família dela. Ela está bem de vida, mas não era não. Um chinelinho surrado, uma roupinha toda, mas bem pobrezinha mesmo, limpinha, mas tudo pobrezinha. Ela levantou aqui na frente, irmãos. Porque antes disso aí, eu entrei na igreja, sentei-me lá e estava meu companheiro, que hoje é ancião também lá. Nós estávamos visitando. Eu saí por lá de fora da porta assim, e ele também saiu. Nós falamos assim, não sei o que está acontecendo no meio dessa igreja aqui, rapaz. Eu entro aqui, me dá uma vontade de rir, uma alegria tão grande, e esse povo vai pensar que nós estamos rindo dele. Mas eu não sei que alegria é essa que me toma, eu também não sei. Essa alegria também me toma aqui dentro. Então, irmãos, nessa ocasião que a irmã começou a testemunhar, ela contou essa obra. Ela estava com câncer. O câncer tomou conta de todo o seu corpo. Os médicos fizeram uma abertura no abdômen dela para tentar fazer alguma coisa, costuraram, falaram com ele, olha, não dá para pôr a mão aí. O câncer tomou conta de tal maneira do corpo dela que ela virou, é uma metástase só. Infelizmente, eu nem vou tentar mexer nela. Você se conforme com sua sorte, você é um viúvo. É só você passar aqui, eu te dou atestado de óbito, não precisa nem trazer ela aqui mais. Não tem o que fazer. Se é um homem pobre, leva ela para casa, aqui não tem o que fazer com ela. Ela contava lá. Ela falou com esse meu bem, eu estou desenganado. Me leva na igreja pela última vez, eu quero ouvir a voz de Deus. E o irmão, quando chegou, ele pediu para os últimos irmãos do banco saírem, porque infelizmente o cheiro dela não era insuportável. Sai daí, deixa, eu quero minha esposa entrar com ela na hora da palavra só. Na hora da palavra você falou assim, ô minha serva, você entrou aqui hoje, se você tem câncer, eu te curo, eu sou teu Deus. Ela falou assim, você crê? Eu creio, Senhor. E aquele dia ela foi curada na palavra e nunca mais o câncer voltou. Tem mais de 40 anos, até hoje nunca mais voltou. E ela contou isso daí e sentou-se no banco. E quando ela sentou-se no banco, o senhor tomou ele em línguas. E eu falei com o moço do meu lado, escuta, quem ensinou essa mulher a falar hebraico? Essa mulher não sabe falar nem português. Isso é dom de Deus. Foi dom de Deus. E na hora de orar, eu fiquei vendo isso assim, aleluia. Eu falei, por que você fica fazendo isso aí? É a presença de Deus, é a virtude do Espírito Santo. É virtude do Espírito Santo. Você tem certeza que é o Espírito Santo que está nessa igreja? Eu tenho certeza. Porque se for mesmo,
Não adiantou nada eu encontrar, porque o Espírito Santo não vai chegar perto de mim. Mas eu fui com aquela testemunha daquela mulher no coração. Ela voltou em Viçosa uns tempos atrás. Agora eu conheci esse menino dela, que era menininho quando ele foi embora. Agora está um homão. Encontrei lá na Água Rasa. E eu fiquei pensando naquela irmã. Falei, puxa, se fosse uma moça bonita, bem perfumada, honestamente eu não ia acreditar nisso. Mas aquela mulher sofrida, machucada pela vida, ela não foi fazer teatro, não. Ela contou a verdade. Eu voltei para o Preto e meu pai ficou doente. Me ligaram e falaram, seu pai não está bem. Eu corri para Viçosa, no hospital. Meu pai agravou-se muito a enfermidade sobre ele. Até que o médico da nossa família falou, Luiz, acabou, infelizmente seu pai morreu. Ele era amigo da família até hoje, né? Chama sua tia Lara, tia Baixar, acabou tudo. Ele não pode ter acabado, acabou. Mas não pode ter acabado assim, eu nem despedi ele, mas acabou, não tem mais o que fazer. Eu fechei os olhos e lembrei daquela mulher falando, Deus me curou do câncer. E eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu estava com um maço de cigarro no bolso. Falei, se Deus fez para aquela mulher lá, aquela mulher falou a verdade. Eu vi no olhar dela que ela é mulher de verdade. Se Deus curou ela, pode curar meu pai também. Falei, meu Deus, vou fazer um trato com o senhor aqui hoje. Nunca mais eu fumo. O senhor devolve meu pai para mim e eu nunca mais vou fumar. Peguei uma cigarra, dei para meu irmão caçula, que hoje também não fuma mais porque o senhor chamou ele. Falei, o que foi? Eu parei de fumar agora. Falei, por quê? Razões minhas. E fiquei quieto, parado no hospital. Passado um tempo, não sei quanto, veio o médico balançando a cabeça. Luiz, não estou entendendo mais nada nesse hospital. Falei, o que foi? Seu pai voltou à vida. Ele voltou à vida, eu vou levar ele embora para casa. Levei meu pai para casa e levei a fé dentro do meu coração. Falei, Deus escuta um homem. E nunca mais eu fumo. Eu tinha tanta vontade de fumar que eu saí andando pelas ruas. Saí do apartamento meu europeu, saí andando pelas ruas. Falei, fumar eu não vou, porque eu fiz trato foi com Deus e Deus me escutou. Não fumo mais. Falei, quer saber mais de uma coisa? Eu vou voltar naquela igreja lá. E voltei lá, vi o irmão que pregava, semi-analfabeto. Ele não construiu uma frase em português sem errar pelo menos tudo. Mas o Espírito de Deus falava nele, que eu não achei essa expressão naquele sábio. Falou comigo, ô Zaqueu, você subiu na figueira para me ver passar, porque eu parei de beber, de fumar. Essa noite eu vou cear contigo. Eu não entendi, mas guardei a palavra. E o cooperador da cidade me chamou para ir na casa dele. Falei, você vai me visitar hoje? Eu falei, vou visitar. A esposa dele fazia um salgadinho muito bom. Eu falei, eu vou comer o salgadinho e vou embora, porque esses crentes têm um tal de orar que eu não suporto isso ainda daqui a pouco. Vamos orar, eu vou embora antes. Eu comi o salgadinho, tomei um cafezinho, falei, agora eu vou embora. Quando eu estava saindo, disse, alto lá. Agora nós vamos orar. Eu falei, pronto, aí. É isso que eu não queria. Fiquei no quarto. Falei, não, vou orar aqui no quarto. E ele ficou assim, e eu fiquei preso lá, em volta da cama dele lá. Puxa vida, agora não tem que sair daqui não. E eu vi ele assim, aleluia! Já não falo isso não. Glória a Deus! Falei, não. Fiquei ouvindo aqui tudo ali, esperando acabar para eu ir embora. Eu vi o diabo fazer muitas coisas, eu vi ele adivinhar, eu vi ele mexer com as coisas. Eu não ia falar, muitas coisas eu vi ele fazer, muitas. Mas eu digo para vocês, eu nunca vi, e ele não tem competência para isso, imitar a virtude do Espírito de Deus no coração de um homem. Ele não tem. Aquela noite, irmãos, eu senti uma coisa tão bonita, tão santa, tão pura. Começou a entrar no meu coração um sentimento. Aquilo que eu falava à minha mãe, mamãe, o que é que eu tenho que fazer? Aquele dia eu tive minha resposta. Você tem que encontrar com o seu Criador. Eu comecei a sentir uma coisa tão boa, que eu falei, aleluia, eu falei, aleluia. E quando eu falava aleluia, aumentava no meu coração. Eu queria que eles falassem mais depressa para eu falar mais, porque quando eu falava eu sentia. Falei, glória a Deus, glória a Deus, e aquilo entrava no meu coração, aquela virtude. Estão demorando muito. Eu falo, glória a Deus, aleluia. Irmãos, foi uma virtude tão grande que barbudo, estrangeiro no meio daqueles irmãos, o Senhor me selou com evidência de nova língua. Eu comecei a falar em língua, eles levantaram de oração, o Senhor falou assim, abre a tua boca e dá glória ao meu nome, porque eu já recebo toda a glória que foi dada nesse lugar. Eu levantei, agora nós precisamos de orar para Deus controlar ele e perder o controle. Eu falei assim, ninguém me fecha a minha boca, não vou falar até morrer agora. O que eu estou sentindo é que eu nunca senti antes, não.
Eu procurei a vida inteira isso aí. Eu fui para casa e eu falei mesmo, falei em língua, fiquei até rouco. No outro dia eu peguei 2 companheiros que estavam visitando a igreja, e agora eu virei crente. Você não virou, não. Eu virei, não acredito. Ah, estou te falando que eu virei. Você não virou. Eu virei crente, eu sou crente agora. Não acredito. Você pode acreditar que eu sou. Mas por que você acredita? Fala para mim, eu vou te falar então. Ontem eu estava orando na casa do irmão Jeremias, veio uma virtude do céu, entrou no meu coração, e ela veio calma, serena, e foi aumentando. E quando eu comecei a falar com você, me tomou em língua. Você selou os 2 em língua dentro do carro. Eles falaram comigo, esse moço não fica 3 meses na igreja. 3 meses eu não fiquei, mas 35 anos já se passaram, e com a graça de Deus eu nunca mais vou sair do meio desse povo aqui. Eu sou de Viçosa, mas resido em Belo Horizonte atualmente, onde o Senhor tem me mandado desde o ano passado, de onde eu trago e levo a saudação de vocês com a santa paz de Deus. Amém.